Olá pessoal, dando continuidade às videoaulas de sistema urinário, hoje a gente vai ver a lâmina de rim. Eu só recomendo que antes de assistir essa videoaula, assistam por favor a anterior, que é uma videoaula de modelo sintético, no qual a gente descreve em mais detalhes a estrutura anatômica e histológica, o que vai facilitar bastante o entendimento dessa lâmina. Bem, começando então, relembrando que o rim histologicamente é dividido em duas regiões, que são córtex e medula, e tudo o que a gente está observando aqui é a região cortical, que já dá para saber de cara só olhando essas estruturas arredondadas aqui, olha, que são os corpúsculos renais. Tem vários corpúsculos aqui, como a gente já abordou na videoaula anterior, e vários túbulos, esses em rosa aqui do lado, cortados em vários ângulos, que são os túbulos contorcidos. Aqui tem tanto túbulo contorcido proximal, quanto túbulos contorcidos distais. A gente também pode encontrar alguns vasos sanguíneos. O rim também apresenta uma cápsula, só que nesse material ela foi removida, por isso que a gente não consegue observar. Eu vou mudar o campo aqui só para mostrar menormente a transmedula. Olha, enquanto a gente estiver vendo corpúsculo renal e túbulos contorcidos, a gente está na região cortical. À medida que eu for descendo, olha, aqui já mudou um pouco o perfil. Nessa região aqui, a gente praticamente já não vê corpúsculo renal e nem túbulo contorcido. Aqui apareceram vários túbulos em corte transversal, arredondados, paralelos uns aos outros, e uns poucos em corte longitudinal. Aqui tudo, então, já é a região medular, e aqui a gente vai ter uma mistura de ductos coletores de urina, alças de Henle e vasos sanguíneos. Uma curiosidade aqui também chamando a atenção que aparecem dois vasos sanguíneos aqui na transição entre eles. Isso aqui é uma porção de um vaso sanguíneo arqueado, que a gente viu também na aula anterior. Vou colocar em aumentos maiores agora para a gente ver a estrutura celular das regiões, começando pelo córtex. Aqui no aumento de 100 vezes, focado na região cortical do rim, na qual agora a gente consegue observar melhor os corpúsculos renais. Corpúsculo é o conjunto de tudo isso aqui, tá? A cápsula e os capilares. Quando a gente se refere somente aos capilares, normalmente a gente chama de glomérulo. Então aqui é um corpúsculo renal, glomérulo. Aqui outro corpúsculo. Aqui tem outro corpúsculo. E aqui tem mais um. Então 1, 2, 3, 4 corpúsculos nesse campo e ainda apareceu um pedaço de outro aqui. Isso aqui é um artefato, está no vaso sanguíneo, tem algumas hemácias aqui que degradaram, isso aqui não é nada que importe nesse momento. E aqui em volta, em rosa, a gente observa várias porções dos túbulos contorcidos. Como ele é contorcido, a gente vai observar cortes em várias direções. Por exemplo, aqui um corte fazendo uma volta, aqui um corte transversal. E também a gente consegue diferenciar quais túbulos são proximais e quais são os distais. Normalmente, o túbulo contorcido proximal, ele é muito mais comprido, muito mais longo do que o distal. Então, isso já me dá uma ideia de que eu vou cortar ele muito mais vezes, então vai ter uma quantidade maior de túbulo proximal do que a de túbulo distal. Outra característica do túbulo proximal, todos esses aqui são proximais, é que ele apresenta, os dois têm epitélio púbico, só que aqui normalmente a luz ou lumen é irregular, já que ele apresenta várias projeções na célula, várias microvelocidades, e acima dessas microvelocidades algumas secreções. Então a luz ou lumen é irregular. Se a gente for comparar, por exemplo, com esse aqui, que seria um túbulo contorcido distal. Aqui a célula é menor, no distal é menor, no proximal é maior. No distal, o lumen é mais definido, não tem aquelas projeções celulares. Esse tamanho maior da célula e essas projeções se devem principalmente à função do túbulo proximal, que é muito mais intensa, normalmente, do que o distal, já que é no túbulo contorcido proximal que ocorre quase que 100% da reabsorção de glicose, de algumas proteínas e grande parte também da reabsorção de moléculas de água. Então são células que apresentam muitas organelas, muitas mitocôndrias para fornecer transporte, para fornecer energia para o transporte transmembrana. Então essas são as características. Além disso, a célula aparece num tom de rosa mais forte,
e aqui um rosa mais clarinho. Então, olha, esse daqui é um túbulo proximal, aqui também, proximal, proximal. Já esse aqui é um túbulo distal. O epitélio é bem mais fino, a luz ou lumen é regular e eu não observo aquelas projeções. E nesse caso aqui, a gente tem um corpúsculo no qual o túbulo contorcido distal se aproxima do corpúsculo e forma uma placa de células. A gente observa aqui que os núcleos estão todos bem próximos, bem unidos uns aos outros. Isso aqui é o que a gente chama de mácula densa, que é o que a gente viu na videoaula anterior. Só chamando atenção, aqui a mácula densa ela faz parte do aparelho justaglomerular, que eu comentei na videoaula anterior. Dentro aqui do glomérulo, então, a gente tem vários capilares sanguíneos, a gente não consegue delimitar um, porque eles têm formato de alça, dá para ver algumas hemácias soltas, vou colocar no aumento maior, e vários núcleos aqui em volta. Alguns desses núcleos são os podócitos, que ficam ao redor desses vasos sanguíneos, que corresponde à porção visceral da cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, e também tem as células mesangiais, que também fazem parte do aparelho justaglomerular. E revestindo externamente esse corpúsculo, aqui está o epitélio pavimentoso simples, é a porção parietal da cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. Vou colocar no aumento maior só para destacar melhor essas células. Então aqui, a mesma região, só no aumento de 400 vezes, tudo isso aqui é o corpúsculo renal. Agora dá para ver bem, ó, essas células com núcleo achatado aqui são a porção parietal da cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Esse espaço onde vai ser filtrado o sangue e produzido filtrado glomerular, que é um primórdio aí da urina, que a urina ainda vai ser modificada, o filtrado glomerular ainda vai ser modificado nos próximos tubos para posteriormente formar a urina. Esse espaço a gente chama de espaço glomerular ou espaço de Bowman. E aqui uma mistura de capilares, que a gente consegue observar as hemácias, não a delimitação do capilar em si, mas dá para ver as hemácias, e vários núcleos. Lembrando que os núcleos podem ser podócitos ou células mesangiais. E aqui embaixo a mácula densa, que é uma porção, olha, do túbulo contorcido distal, geralmente uma porção reta do túbulo distal, aliás, na qual os núcleos ficam bem próximos. A porção do aparelho justaglomerular. E aqui do lado, túbulo contorcido proximal, comparando aqui, olha, ao lado tem duas porções de um túbulo contorcido distal. Aqui dá para ver melhor. Túbulo contorcido proximal, tudo isso aqui é uma única célula, então uma célula bem grande, se a gente for comparar com o distal. A célula mais alta, o lúmen ainda cheio de secreção, aqui o lúmen fica praticamente vazio. As células não têm, o ápice dessas células não tem um limite nítido devido à riqueza de microvelocidades. Aqui já dá para ver uma delimitação melhor do lúmen e a coloração, né? Normalmente a coloração do citoplasma aqui é um tom de rosa mais forte e aqui um tom rosado mais fraco. E tem outros capilares que vão ficar em volta desses túbulos que a gente chama de capilares peritubulares, no qual a gente consegue observar algumas hemácias. Por exemplo, aqui estaria passando um outro capilar peritubular com algumas hemácias. Então essa é a estrutura básica aqui da região cortical. Agora na região medular, no aumento de 100 vezes, a gente já observa a diferença aqui, olha, a gente não encontra corpúsculo renal e nem túbulos contorcidos. Aqui somente são túbulos retos, que seriam os ductos coletores de urina, que são esses aqui que apresentam o epitélio cúbico, aqui é o luz ou lumen, apareceram em corte longitudinal, que é a maioria deles. Então, aqui está o epitélio que delimita, um epitélio simples, cúbico. Aqui é a luz ou lumen do ducto coletor de urina. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem mais um. A gente também observa vários capilares sanguíneos, com as hemácias aqui em vermelho. E também dá para observar algumas porções delgadas da alça de Henle. Aqui, por exemplo, que tem aqui um roxo mais escuro, o núcleo, que é o epitélio pavimentoso simples, praticamente, que é o núcleo da parte delgada da alça de Henle. Vai ter tecido conjuntivo entre um e outro, mas é tão fino que a gente nem consegue visualizar bem. Então, só vou passar agora para o aumento de 400 vezes, para a gente ver melhor essas células. Ainda na região medular, em corte longitudinal dos ductos e no aumento de 400 vezes.
Aqui dá para ver, assim, maiores detalhes, olha, o ducto coletor de urina, passando aqui uma porção dele, com o epitélio nas laterais, a célula bem arredondada, que é o epitélio cúbico e simples, e nesse caso do ducto coletor de urina, uma característica também que ajuda a diferenciar é que, na maioria das vezes, dá para ver até a membrana, ou parte, né, da membrana plasmática que separa uma célula da outra, já que ela possui um acúmulo de algumas proteínas aqui. Do lado, em várias regiões, a gente tem capilares, que a gente delimita aqui, facilita aqui pelo encontro das hemácias, com vários capilares sanguíneos. Também a alça de Henle, porção delgada, que a gente encontra pelo formato do epitélio, que é pavimentoso. Então aqui tem uma porção de uma alça de Henle, aqui tem outra, aqui já é capilar sanguíneo. E lembrando que a gente também pode encontrar aqui porção espessa da alça de Henle. Aqui provavelmente parece uma região de porção espessa. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho a porção espessa com o ducto coletor de urina. Algumas diferenças aqui que facilita separação. Além de ser, também é cúbico, mas ele não as células não são tão bem delimitadas, tão bem separadas uma da outra, quanto a gente observa aqui no ducto coletor de urina. E também apresenta algumas projeções ou secreção na parte interna, coisa que geralmente a gente não observa nessa região. Antes de encerrar essa videoaula, eu só vou mostrar um corte na região medular, agora com esses ductos e tubos em corte transversal. Então, região medular, aumento de 400 vezes, corte transversal dos ductos. A gente observa aqui um ducto coletor de urina, em corte transversal. Nesse aqui está dando para ver bem, olha, a célula cúbica, bem delimitada, aqui o limite entre as duas, membrana plasmática. Aqui tem outro ducto coletor de urina. Aqui do lado, já para contrastar, olha a diferença do epitélio. O núcleo que é achatado, pavimentoso, então isso aqui é uma porção delgada da alça de Henle. Aqui tem outra. E entre esses vários túbulos vão ter capilares com vasos sanguíneos e um pouco de tecido conjuntivo dando suporte, embora a gente não consiga visualizar com essa coloração. Bem, então é isso, pessoal, que eu queria mostrar na videoaula de hoje. Aqui a gente está encerrando as videoaulas de sistema urinário. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima videoaula.